Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a importância da felicidade no ambiente corporativo. E para esse bate-papo a gente convidou o Rodrigo de Aquino, especialista em felicidade corporativa. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, essa entrevista especial. Agradeço muito o convite para a gente falar sobre um assunto tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente para o desenvolvimento dos empreendedores e dos seus colaboradores. Agora, Rodrigo, é bom explicar que quando se fala em felicidade, né, no trabalho, né, no ambiente corporativo, muitas pessoas acabam já pensando aí em algo utópico, né, inalcançável. Imagino que o objetivo aí seja promover festas, né? Eu acho que a primeira coisa que obrigado por você ter começado dessa forma. Porque assim, quando a gente fala de felicidade dentro do ambiente corporativo, a gente não está falando sobre apenas sobre espaços lúdicos. A gente não está falando sobre festa, sobre você ter um cafezinho com frutas e doces para os colaboradores. A gente está falando sobre um espaço que estimula o desenvolvimento das pessoas. A gente está falando sobre um espaço que favorece o florescimento dos colaboradores. Quando a gente está falando sobre isso, que é o florescimento? É a pessoa conseguir alcançar a sua excelência. E a excelência não é a perfeição, né? É você conseguir entregar para o mundo, para o ambiente corporativo, o melhor que você tem, a partir das condições que o espaço te entrega. Então, é um combinado entre líder, entre o proprietário, o líder da empresa, o dono da empresa e os seus colaboradores, né? É um combinado desses dois pontos que faz com que a felicidade aconteça dentro do ambiente corporativo. De uma forma bem simples, objetiva, o que seria aí essa felicidade corporativa? A felicidade corporativa é a condição que o colaborador tem para conseguir oferecer o seu talento de uma forma natural, sem o murchamento. Então, assim, com condições para você florescer e você não adoecer. Esse que é o grande passo de todo o caminho da felicidade. É você encontrar um espaço que favorece o seu desenvolvimento. Rodrigo, podemos dizer que as pessoas elas são mais felizes quando fazem aquilo no qual são melhores, aquilo que gostam de fazer, que tem significado e também sentido para elas? Bruno, isso é perfeito. Quando você associa, porque assim, você tem o que é a felicidade? Vamos pensar que a felicidade, ela não é um destino, né? Ela é o processo. Então, quando você vive dentro do ambiente corporativo, mais emoções positivas do que negativas, quando você tem uma rede de apoio, então relacionamentos positivos dentro do trabalho, quando você encontra realização e significado, você consegue viver em estado de felicidade dentro do ambiente corporativo. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas têm alguns talentos, mas não necessariamente ela vai conseguir viver no horário comercial esses talentos. Tem pessoas que, na verdade, elas têm o talento delas, elas são bons economistas, mas eles sentem que o propósito da vida deles é, por exemplo, enfeitar a cidade cuidando de praças. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não precisa abrir mão de todo o seu talento, muitas vezes, na vida, para você viver o seu propósito. Pode ser um movimento arriscado, não é que ele é impossível, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar essa felicidade corporativa num lugar muito distante, porque você vê muitas pessoas abrindo mão de carreiras que talvez não estejam adoecendo, né, em nome desse propósito, e que de repente a pessoa não faz isso com estratégia. Você entende o que eu quero dizer? Porque é importante a gente fazer essas coisas com estratégia. Agora, a sua premissa, ela é perfeita. Quando a gente trabalha com aquilo que está alinhado com o nosso propósito, quando a gente trabalha com aquilo que está ligado com aquilo que dá significado para a nossa vida, é muito mais fácil a gente entrar em flow, a gente perder essa noção do tempo dentro do trabalho, é muito mais prazeroso para a gente poder encarar os desafios do dia a dia, né? E falando ainda desse ambiente corporativo, como tornar uma prioridade essa felicidade no ambiente de negócios?
Então, isso é uma pergunta que acho que a gente tem que pegar dois vieses. Então, assim, qual o papel do líder? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu sou facilitador FIB, que é a Felicidade Interna Boa, né? Que é um sistema de gestão de uma organização ou de uma nação para que aquele lugar tenha mais probabilidade das pessoas viverem felizes. Quando a gente vai falar de FIB, né, que é o contraponto do PIB, a gente sempre vai fazer o seguinte: a gente precisa que o rei do botão, então que o líder daquele espaço, se comprometa com essa ideia. Então, quando eu estou pensando do olhar do líder para a equipe, ele precisa estar comprometido com a dignidade da sua equipe, ele tem que estar comprometido com o bem-estar da sua equipe, ele precisa estar comprometido com um incentivo para que cada uma daquelas pessoas entregue o melhor para ter um bom resultado dentro da organização. Quando a gente pega do outro lado os colaboradores, para que eles também precisam ter um compromisso com a vida profissional deles, né? Para que eles juntos, em equipe, e aí a gente tem que pensar sempre também no tamanho da organização, né? Vamos pensar, mesmo que seja uma empresa com 5, 10 funcionários, né? Eles têm que estar comprometidos com a equipe, comprometidos com eles, comprometidos com a empresa, desde que eles também encontrem um espaço ali dentro que os favoreça. Por isso que eu falei logo no começo que a excelência ela tá ligada com usar os meus recursos internos da melhor forma possível, desde que eu também tenha recursos externos para que essas duas coisas se encontrem. E quando você tem isso, você encontra um lugar que favorece a felicidade, a saúde mental, o bem-estar. Quando a gente fala de felicidade, né, parece, como você falou, parece uma coisa muito top. E eu não vejo problema em a gente colocar a utopia em algum lugar, porque a gente se acostumou com a distopia, né? A gente parece que é normalizado você encontrar um lugar onde haja abusos, haja toxicidade, haja um líder intolerante e tudo mais. Então, quando a gente coloca a utopia em algum lugar, ela traz para a gente esperança, ela traz para a gente perspectiva. E a gente precisa criar, então, todo um caminho de planejamento, né, de uso de inteligência e de humanidade para a gente conseguir construir esse espaço para que todas as pessoas possam bem viver no trabalho. Mas isso é sempre um trabalho que quem tem que ajudar todo esse processo é a liderança. Ele acaba capitaneando todo esse processo para poder fazer com que a sua equipe entregue o melhor. E na prática, Rodrigo, como é que esse empreendedor ele pode aí explorar essa felicidade? Primeira coisa que esse empreendedor tem que fazer é entender que ele precisa se cuidar. E eu gosto muito dessa expressão que a gente usa muito para RH, né? Mas é cuidar de quem cuida. Então, esse empreendedor que cuida do marketing, que cuida do financeiro, que cuida do RH, que cuida da prospecção, que cuida do financeiro, que cuida de tudo, ele precisa ter um compromisso de cuidar de si. A gente vem de um período onde sempre foi muito incentivado o empreendedor ficar acordado enquanto os outros dormem, né? E isso precisa tomar muito cuidado, porque a gente viver na alta performance o tempo inteiro, chega uma hora que o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta. Imagina, não gosto de fazer comparações entre o ser humano e máquina, porque nós temos modelos diferentes, né? Mas assim, um carro que vive a 200 por hora, o motor não aguenta, né? A mesma coisa o ser humano, não dá para você ficar o tempo inteiro pilhado, o tempo inteiro você tentando fazer entrega, se a cabeça não descansa, se o corpo não tem repouso, se você não sabe dar alguns limites para você. Então, o primeiro passo é cuidar de você, né? Então, se você se permitir descansar, você se permitir ter conexão com os amigos, você ter consciência do que acontece com você. Porque a gente está muito... A nossa sociedade e o ser humano como um todo, ele tende a se ater muito mais aos sentimentos negativos do que aos positivos por pura questão de preservação, né? O medo traz para a gente esse sobressalto para a gente poder tomar conta da gente. Só que quando a gente vai entrando nesses sentimentos de raiva, de medo, de insegurança, a gente entra numa espiral descendente que vai murchando a gente. Eu estou falando para negar a existência desses problemas? Não.
é você ter consciência e começar a trazer para você a presença de sentimentos positivos, de gratidão, de otimismo, de perspectiva e, mais uma vez, gratidão. Como que eu vou ser grato no momento de conflito dentro da minha equipe ou no momento de crise? Talvez conseguir entender que você tem pessoas comprometidas com você e agradecer que você tem uma equipe comprometida com você. Agradecer que, apesar de todas as coisas, você tem percepção de que as coisas não estão indo bem. E a partir desse momento, o cérebro, né, porque isso é uma questão muito cerebral, não é uma questão só mágica, o cérebro começa a criar novos caminhos cognitivos que estimulam a criatividade, tão importante para um empreendedor. Né? Começa a trazer perspectiva, tão importante para um líder. Né? Porque quando você vai se afundando, o cérebro ele também vai atrofiando e vai te trazendo menos percepções. Então, acho que são uma coisa muito importante para um empreendedor. Lembrar de ter na agenda um tempo para você praticar atividades físicas, para você meditar. Porque por mais que pareça não combinar com a vida daquela pessoa que precisa trabalhar para ter a entrega, se você não fizer esse tipo de coisa, você deixa de ter a oportunidade de tornar as suas habilidades mais ativas para você. Então, lembre-se de cuidar de você, de fazer esse tipo de atividade para que você consiga ter uma entrega melhor. E durma. Dormir é fundamental para você conseguir fazer com que o cérebro, o corpo e tudo mais funcione melhor para você. Perfeito. Rodrigo, a gente só vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Combinado. Para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial falando sobre a importância da felicidade no ambiente corporativo e a gente segue conversando com o Rodrigo de Aquino, ele que é especialista em felicidade corporativa. Rodrigo, a gente falava no bloco anterior justamente sobre a importância, né, de se cultivar aí um ambiente de trabalho positivo, né, com foco em promover o bem-estar tanto do colaborador quanto do empreendedor. Isso tudo, né, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, né? Bruno, uma coisa que é muito importante a gente resgatar, falar de felicidade no ambiente corporativo é falar sobre sustentabilidade. Tornar sustentável a presença do negócio, né, e dos seus colaboradores, tornar ele, gerar longevidade para o negócio. Enquanto a gente fala que a felicidade gera longevidade para um indivíduo, a felicidade dentro de uma organização, ela gera longevidade para o negócio, ela torna o negócio mais sustentável. Quando a gente fala de felicidade dentro do ambiente corporativo, a gente está falando de ESG, a gente está falando sobre meio ambiente, que eu citei no bloco anterior, sobre a questão da necessidade da pessoa ter contato com a natureza, né? A gente está falando sobre a gente está falando sobre a sociedade, a gente está falando sobre as pessoas, então são os colaboradores, são os clientes, são os stakeholders todos, a gente está falando sobre governança, a gente está falando sobre como gerar estrutura para que toda as pessoas que vivem em função desta empresa consigam viver bem. A gente está falando, então assim, é importante a gente entender que a felicidade para uma organização, ela é importante nesses tempos de hoje, onde você tem o avanço das saúdes mentais, o avanço das doenças de saúde mental aí no mundo, quando a gente vê o Brasil líder de ansiedade, quando a gente vê os casos de burnout, né, não só dos colaboradores, mas também dos empreendedores, dos líderes. Né, porque muitas vezes eles entendem que eles precisam fazer e fazer cada vez mais, né, só que esse modelo não é sustentável. Então, e eu entendo que muitos líderes, eles têm muitas boas intenções em gerar conforto para a sua equipe, em gerar condições para a sua equipe, para que a sua equipe consiga entregar o melhor que eles podem entregar, mas muitas vezes eles não sabem como. Então, é importante se informar.
É importante saber como essas intervenções elas podem ser aplicadas de um jeito inteligente, né? Não precisa ser feito coisas megalomaníacas. Eu gosto sempre de lembrar disso. Intervenções pequenas e constantes, elas trazem, às vezes, muito melhores resultados do que ações enormes com baixa frequência. Então, falar de felicidade no ambiente corporativo, a gente falar sobre sustentabilidade, a gente falar sobre ESG, a gente falar sobre negócios longevos. Rodrigo, muito se fala, muito se escuta, a gente, né, que vem aí da iniciativa privada, que empresas com funcionários felizes acabam reduzindo aí em até 50% acidentes laborais. Como tornar isso possível? Como isso se tornar uma realidade? Então, os números são muito bacanas, né? Quando você percebe que, assim, pequenas intervenções de felicidade, de bem-estar dentro de uma organização, pode trazer até 2% de acréscimo no lucro da empresa. A gente pensa nisso, esse número, que é de um estudo da Universidade do Texas, ele é muita coisa para uma empresa que fatura 1 milhão no ano. 2% é muita coisa, por exemplo. Aí, quando você fala sobre a redução de danos, de acidentes laborais, por que isso acontece? Principalmente porque a pessoa, ela consegue, vou repetir, parece que eu estou sendo repetitivo, mas assim, quando a pessoa consegue entregar o melhor que ela está encontrando um ambiente com segurança psicológica. Quando a pessoa encontra um ambiente com segurança psicológica, ela consegue ter mais senso de presença, ela consegue estar conectada com o seu trabalho. E por conta disso, ela tem a atenção plena. Tendo atenção plena, ela consegue fazer o quê? Ter uma assertividade maior, diminuir o número, diminuir os erros ou talvez os acidentes que aconteçam ali dentro, né? Então, por que as pessoas geralmente associam felicidade no ambiente corporativo com meditação, com aulas de mindfulness? Porque elas ajudam a gente a ter esse senso de presença para conseguir falar com o nosso colega, falar com o nosso liderado, com mais responsabilidade, porque a gente consegue concatenar a ideia, estratégia com o que sai da nossa boca, né? Então, quando você está falando de ambientes felizes, ambientes com mais bem-estar, ambientes com mais saúde mental, você tem a diminuição de uso de todos os remedinhos da caixa da enfermagem, né? Assim, você diminui o número de uso de analgésico, de anti-inflamatório. Por conta disso, você diminui os casos de problemas gástricos. Você tem as pessoas com uma saúde cardiovascular melhor, porque são pessoas que vivem num nível de ansiedade menor e um estresse menor. Por isso, são pessoas que conseguem dormir melhor e conseguem voltar para o trabalho com uma sensação de bem-estar, com uma vitalidade melhor. Então, quando a gente fala de felicidade dentro do ambiente corporativo, a gente fala em redução de acidentes, a gente está falando sobre redução de absenteísmo, a gente está falando sobre diminuição do ressenteísmo, a gente está falando sobre o acréscimo de vitalidade, de criatividade, tão importante para o ambiente de um empreendedor. Rodrigo, você que tem uma certa experiência não só no mercado brasileiro, mas também no mercado americano, no mercado europeu. Eu te pergunto, a gente está muito distante da realidade de lá de fora? Eu acho que tem uma questão de cultura, Bruno, que é assim, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, existe um movimento mundial do trabalho de 4 dias, por exemplo, né? A semana de 4 dias. Então, lá fora, você já tem alguns países que estão conseguindo fazer isso. O Brasil está começando a fazer isso. Se você for ler, ultimamente, o número de imigração de portugueses para outros países da Europa tem aumentado muito, né? Então, assim, você vê que ainda o trabalho ele é um problema para as pessoas, mas na Europa você tem um sistema remoto mais presente. Nos Estados Unidos e no Brasil já está todo mundo querendo voltar para o sistema presencial. Então você tem ainda, a gente está no processo de terremoto ainda, sabe? Tendo que a gente está com a terra trepidando para daqui a algum tempo a gente ter o assentamento dessas placas tectônicas. O que eu acho que ainda existem algumas grandes empresas que estão liderando essa transformação,
né? Mas é que ela foge não só da cultura organizacional, mas da organização social como um todo, né? O Brasil, querendo ou não, isso tem um impacto muito presente na nossa gestão e na liderança, foi o último país do mundo a abrir mão da escravidão. Então, a gente ainda tem um pensamento de trabalho muito opressor, sabe? Então, a gente tem aqui multinacionais que trazem para a gente um pensamento de abertura, um pensamento de renovação, mas a gente ainda está lapidando essa pedra chamada vida profissional. A gente está lapidando essa ideia de liderança, porque, mais uma vez, né, quando a gente fala de liderança para esse pensamento todo, e sustentabilidade e felicidade no trabalho, a gente está falando sobre a diminuição da presença de um pensamento machista, de um pensamento homofóbico, de um pensamento xenofóbico, que ainda é muito internalizado, e a gente precisa fazer com que as lideranças se abram para esses assuntos. Como eu disse, eu acredito muito que todos tenham boas intenções, mas eles precisam ser melhor informados, precisam entender como trazer isso para o dia a dia de um jeito mais afetivo e efetivo. Rodrigo, nosso tempo já está chegando, se encaminhando para o final, mas eu queria ouvir de você o seguinte: diante de tanta tecnologia, inovação, inteligência artificial, diante, né, de tanta transformação tecnológica, né, com esse mundo digital cada vez mais conectado, o que esperar dessa felicidade corporativa para os próximos anos aqui no Brasil? No Brasil e no mundo. O que eu quero, o que eu gostaria muito é que as lideranças entendessem que essas ferramentas todas, elas são feitas para ajudar e não para entrar no lugar das pessoas. Isso é coisa 1. Coisa 2. A gente tem agora uma geração, né, de jovens, de adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho, que não teve a oportunidade que nós, gerações mais os boomers, né, que a gente viveu com pessoas nas escolas, a gente viveu com pessoas nas organizações, então a gente tem uma noção melhor de como funcionam as engrenagens de uma empresa. E agora, então quando a gente vai lá e acessa o ChatGPT, a gente tem uma noção um pouco mais apurada de elaborar a informação que ele traz para a gente. A pessoa que está chegando agora não teve essa oportunidade ainda. E a gente tem incentivado eles a usar o mecânico, e daqui a pouco a gente vai começar a interferir muito na qualidade da entrega. Então, assim, existe problema em usar a inteligência artificial? Não. Desde que a gente use a inteligência artificial e a mecanicidade de um jeito humanizado, para ajudar ao ser humano, né? Para a gente tirar da nossa frente coisas mecânicas, para que a gente possa usar o que a gente tem de melhor, que é a nossa criatividade, a nossa capacidade de empatia. E a empatia, ela é fundamental para o empreendedor e ela é fundamental para a criatividade, né? Quando a gente vai se distanciando, deixando a máquina tomar conta, a gente também vai atrofiando o nosso cérebro, a capacidade que a gente tem linda de poder trazer soluções, criar, né? Trazer um olhar humano para a gestão e para os serviços e para os produtos. Então, eu não vejo problema nenhum. Olha que beleza! A gente está usando tecnologia aqui, a gente está otimizando o nosso tempo. Eu estou na minha casa falando com você, que está aí no estúdio, e está tudo bem, não há problema em a gente usar a tecnologia. A questão é como que a gente vai usar a tecnologia. Então, acho que a grande questão é como você, líder, vai fazer com que a sua equipe use a tecnologia de um jeito humanizado, né? De um jeito que estimule cada vez mais essa pessoa que está aí junto com você a não ser mais uma ferramenta. Falei isso agora há pouco, eu não gosto de combinar, né, de comparar o ser humano com máquina. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai também ser uma pessoa que só sabe apertar um botão para a máquina dar uma resposta. E a gente vai virar mais um robozinho. E a ideia da tecnologia, originalmente, não é essa. É fazer com que a gente possa ter tempo para poder caminhar, para a gente poder se relacionar, para a gente poder ter final de semana e para a gente poder dormir. Não para a gente
colocar mais obrigações para a gente no nosso dia a dia. É verdade, é otimizar o seu tempo diante de todas essas tecnologias. Rodrigo de Aquino, especialista em felicidade corporativa, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo Canal Empreender. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.